Senhores, a gente viu ao longo de toda a instrução as parcelas remuneratórias que vocês receberão quando se tornarem policiais militares. Vocês visualizaram lá, quando você estiver na ativa, você receberá um subsídio e poderá receber indenizações e, além disso, outros direitos. Quando você estiver na inatividade, você receberá proventos e esses proventos serão compostos de subsídios, cotas de subsídios e ainda poderão receber o acréscimo de auxílio e invalidez e também da retribuição por convocação, não é isso? Beleza? Então tudo isso são receitas, créditos, mas você também poderá ter e terá descontos, tá? Então, é normal isso daí. Vai vir no seu contra-cheque lá. De um lado vai vir as receitas, tá? O que você vai receber. E logo abaixo vai vir as despesas, tá? E depois disso vai fazer o abatimento das receitas com as despesas para dar o seu salário, desculpe, a, a sua verba líquida, perfeito? Beleza? Tranquilidade, vamos lá. Então veja, descontos. Desconto é o abatimento na remuneração ou proventos do servidor militar para cumprimento de obrigações assumidas, ou seja, as assumidas são aqueles descontos facultativos ou impostos, que são os descontos obrigatórios, em virtude de disposição de lei ou decisão judicial. Então, os obrigatórios são em virtude de lei ou decisão judicial. Em virtude de lei, exemplo, o imposto de renda pessoa física, tá? E por decisão judicial, a famosa PJ, pensão judicial, tá? Pensão alimentícia. Então vamos lá. Nós temos dois tipos de descontos, os obrigatórios, e esses obrigatórios terão prioridades com relação aos facultativos e irão ser quando previstos em lei ou decisão judicial. E o facultativo, quando autorizados pelo servidor militar, exemplo, o empréstimo consignado. Só que detalhe, esses descontos facultativos, eles não podem ultrapassar 30% da remuneração, coloca aqui entre aspas, tá? Que você já sabe por que eu coloquei entre aspas, ou dos proventos daquele militar, certo? No caso da remuneração entre aspas, se ele estiver na ativa, e dos proventos se ele estiver na inativa, perfeito? Então aqui a gente tem um exemplozinho da PJ. Se a PJ ela é obrigatória por decisão judicial. Ou consignado, olha, do Bané está ansioso para ter seu consignado, para comprar seu Civic, né? Que diz que todo polícia tem que ter um Civic, não é isso? Enfim, Civic ainda mais tem que ser um Civic 2008 cor preta, né? Não sei por que isso, mas enfim, tá aí, senhores. Então esses são os descontos, tá? E agora a gente vai ver a lista de dependentes. Por que é preciso a gente entender as listas de dependentes? Porque, senhores, se for um caso de morte ficta, tá? A gente já viu isso lá, morte presumida, vai abrir prazo depois de 6 meses para habilitação dos dependentes para pagamento de proventos ou pensão, de pensão, não é isso? E se o militar ele vier a falecer, também terá a pensão, que será paga a dependente. Também é importante a gente entender quem é dependente, porque o militar ele pode colocar seu cônjuge como dependente e a partir daí, se ele tiver ajuda de custo e esse militar tiver regularmente inscrito, essa ajuda de custo será paga em dobro. Então, viu a importância da gente ter esses dependentes aí inscritos, regularmente inscritos, facilita, tá, a coisa. Perfeito. Então, veja só, quem são os dependentes? O cônjuge, a companheira ou companheira expressamente declarado e inscrito na PMSE, ou pessoa que comprove convivência em união estável com o servidor militar nos termos da lei civil. 3. Filhos até 21 anos de idade, ou se inválido ou interditado, enquanto perdurar a invalidez ou interdição. 3. Filhos até 24 anos de idade, se aluno do curso de ensino superior e não tiver rendimentos, tá? E último, menor tutelado, conforme decisão judicial, até 21 anos de idade. Veja, o que é que pode muito cair aqui para você? Trocar as idades, tá? Dizer que nesse caso aqui do menor tutelado é até 24 anos. Dizer que aqui, ó, o filho até 21, até 24 anos, mesmo se ele tiver rendimento quando tiver ensino superior. Então, isso daqui é que pode ser objeto de cobrança. Perfeito? Beleza. Veja, senhores, a gente viu aqui ao longo de toda a nossa aula assuntos muito complexos, muito detalhados, tá? Mas que eu tentei mastigar e mastiguei a forma mais
detalhada possível para você. Então a gente pegou toda aquela lei de remuneração e saiu esquematizando ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. Você viu isso, né? A partir de agora a gente vai fazer o quê? Questões para verificar como tudo isso aqui pode ser cobrado no seu concurso público. Perfeito? Então vamos lá, vamos para as questões. Vamos lá, primeira questão. A lei de remuneração da PMSE estipula uma série de componentes do seu sistema remuneratório. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. A lei de remuneração não abrange os militares da inativa. Pô, negativa, abrange sim. Se é da inativa, vai ser o quê? Proventos. Né? Já visualizamos isso. B. A lei de remuneração não estipula o pagamento de remuneração aos militares da ativa, incluindo nesta lista o soldo. Não, meu amigo, atualmente não é soldo, mas o quê? Subsídio. Então tá errada a letra B também. Letra C. Os militares da inativa são abrangidos pela lei, sendo-lhes pago proventos. Perfeito, alternativa correta. Letra C. As gratificações corporáveis fazem parte dos proventos pagos. Não, não fazem mais, elas deixaram de fazer parte. O que é que faz parte dos proventos? O subsídio, as cotas de subsídio, tá? Se for o caso de proventos proporcionais, o auxílio invalidez, se for o caso, e se for o caso, a retribuição por convocação. Perfeito? Então, gabarito letra C. Vamos para a próxima. 2. A lei de remuneração estipula uma série de conceitos sobre o assunto. Assinale a alternativa que não indica um conceito para esta lei. Letra A. Missão é o dever emergente de uma ordem específica de comando, direção ou chefia. Correto, tá? Correto. Ó, militar, você vai patrulhar de tal hora até tal hora. Pô, sou seu comandante, tá? Então você vai cumprir porque é sua missão. Então, aqui tá correto. B. Corporação é a denominação específica dada à Polícia Militar do Estado de Sergipe. Não é denominação específica, mas denominação o quê? Genérica. Então, gabarito da questão é a B. Mas vamos ver se o restante está correto. Sede é todo o território do município dentro do qual se localizam as instalações de uma OPM, tá? Beleza, no caso aqui, inclusive, teve um equívoco na minha digitação, porque é OM, tá? Que só usa isso, Organização Militar, OPM para o Código de Ética. D. Servidor militar é o agente público estadual ocupante de cargo militar integrante da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Correto. Senhores, é claro que a C, eu coloquei OPM, invalidaria a questão, mas tenha calma, tá? Aqui foi só um mero erro de digitação, aqui não é na prova. Se fosse na prova, claro, você ia estar questionando, perfeito? Até porque pediu conforme a lei de remuneração, mas tenha calma, tenha paciência com o professor, isso aqui mero errinho de digitação, perfeito? Beleza, vamos para 3. Josué da Silva foi aprovado no concurso da Polícia Militar de Sergipe para o cargo de soldado. Com relação ao fato e às disposições da lei de remuneração da PMSE, é correto afirmar que, letra A partir da comprovação da aprovação no cargo de soldado, desde que dentro das vagas, Josué fará jus à remuneração. Seria muito bom, né? Você passou no concurso, dentro das vagas, foi homologado, já está recebendo, seria excelente. Mas não, tá? Negativo. É só quando você se matricular no curso de formação inicial. No caso de soldado, CFSD, curso de formação de soldado. B. Josué somente terá direito a qualquer remuneração paga em razão da sua aprovação após o ato de matrícula no Centro de Formação de Praças da PMSE. Corretíssimo, letra B, tá? Vamos para C. Josué terá direito à remuneração do soldado de primeira classe. Aqui já começa, não é primeira classe. D, o aprovado terá direito somente se aprovado no curso. Não é somente se aprovado. Quer dizer que você vai passar todo o período do curso sem receber nada, negativo, tá? Então, letra B é o gabarito da questão. 5. A lei de remuneração da PMSE prevê medidas específicas para casos de reintegração de servidores militares. Veja, servidores militares que foram demitidos injustamente, e aí eles pegaram lá e fizeram um recurso administrativo, ele pode reaver o valor que deveria ter sido pago a ele? Claro, só que nesse caso de reintegração por decisão administrativa, precisa de quê? Do parecer favorável da PGE. Mas se essa reintegração for por decisão judicial, só com a decisão judicial já cumpre, ele já vai ter esse direito. Perfeito? Compreendeu aqui? Vamos procurar a alternativa que diz isso?
Letra A. O servidor militar reintegrado por decisão administrativa tem direito apenas à remuneração proporcional. Não, negativo. Não tem nada a ver isso aqui. B. A reintegração do servidor militar por decisão administrativa independe de qual parecer. Não, independe não. Depende, tá? C. O servidor militar reintegrado ao cargo por decisão judicial ou administrativa, esta última após parecer, essa daqui, tá? Nesta última, parecer favorável da PGE, tem direito à remuneração integral referente ao período que esteve desligado da PMSE ou do CBMSE. Letra C foi o que a gente já explicou, tá? E D. A decisão judicial de reintegração não assegura o direito. Claro que assegura, tá? Inclusive a gente disse, se for por decisão judicial, nem precisa desse parecer da PGE. Você vai cumprir a ordem judicial, no caso, a corporação. Gabarito da questão, letra C. Sexto, segundo a lei de remuneração da PMSE, é vedada, proibida, a designação de servidor militar por exercício de cargo ou comissão militar, cujo desempenho seja privativo de posto ou graduação superior à sua. É aquilo que a gente disse. Se aquela atribuição é para um capitão, então um tenente ele não pode assumir, tá? A não ser que aquele militar, capitão, esteja de férias, ou ele esteja em licença para tratamento de saúde própria, tá? A gente já viu essas situações, tá? Claro que aqui ainda precisa que não haja nenhum outro militar do mesmo posto ou posto superior, perfeito? Mas a questão não está cobrando especificamente isso. Não brigue com a questão, tá? Se você for olhar aqui, essa questão, eu coloquei de propósito, inclusive, essa questão, tirando essa previsão dessa exigência de não ter nenhum outro militar do mesmo posto ou graduação ou superior, tá? Que a gente tem lá na lei de remuneração, não coloquei isso aqui de propósito. Porque por mais que não tenha outra alternativa que venha a invalidar o gabarito dessa questão. E a gente tem um gabarito aqui que muito se aproxima da realidade. Então você não vai brigar com a questão. Porque se você for brigar, as maiores chances é de você perder essa quebra de braço. E aí você vai perder a questão, vai começar a fazer a prova com raiva, isso vai desconcentrar você e vai ser só ladeira abaixo. Então vá por mim, viu uma questão como essa? Pô, aqui tá estranho porque tá faltando isso, mas eu consigo considerar que letra tal tá certa. Pronto, vá para a próxima, tá? Depois você dá uma revisada nessa questão no final da prova, confirma que é isso mesmo e corre pro abraço. Perfeito? Beleza, vamos lá. Por motivo de férias ou gosto de licença para tratamento de assunto particular. Não é esse daqui, tá? Por motivo de luto, não cabendo por núpcias, cabe sim por núpcia. Por licença para tratamento de saúde até 30 dias. Correta? Letra C. Não é por 10 dias, é até 30 dias. 7. De acordo com a lei de remuneração da PMSE, sobre as diárias e suas implicações, assinala a alternativa correta. A. Os dependentes do servidor falecido são obrigados a restituir. Não são obrigados. Veja, as diárias elas podem ser pagas de forma adiantada. Podem, não devem, elas podem, tá? E pode ser que haja a determinação para aquele militar que recebeu aquelas verbas de forma adiantada, ele faça o cômputo do que gastou, para verificar se de fato houve a necessidade de pagar 2, 3, 4 diárias ou apenas uma, certo? Mas se porventura ele veio a falecer antes do cumprimento daquela obrigação, daquela viagem que motivou aquela diária, os seus dependentes não são obrigados a restituir, perfeito? Então, está errada a letra A. B. O militar deve indenizar a organização militar em que se alojar ou alimentar de acordo com as normas vigentes na respectiva organização. Isso aqui é a redação literal da lei de remuneração, tá? Redação literal. Então, gabarito da questão, letra B. C. As despesas de alimentação e pousada custeadas por organizações militares e outras unidades não serão indenizadas pela PMSE. Serão sim, tá? Serão sim. Então, tá errada. E D. A operacionalização das diárias é regulamentada diretamente pelo Poder Executivo sem necessidade de portaria. Não deve ter uma portaria do comandante-geral da PMSE. Deve. Perfeito? Beleza. Então, o gabarito da 7, de fato, é a letra B. 8. De acordo com a lei de remuneração, o servidor militar tem direito ao transporte por conta do Estado em determinadas situações, tá? Então, a gente já viu transporte. Transporte são verbas, faz parte das verbas indenizatórias, perfeito? Para o servidor da ativa e também
tem um procedimento lá para dar inativa, né? Que a gente viu no finalzinho. Vamos lá. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. O servidor militar tem direito ao transporte de residência a residência, incluída translado de sua bagagem, somente quando houver mudança de sede sem dependentes. Negativo, meu amigo. Se ele tiver dependente também terá direito. Inclusive, se tiver empregado doméstico, também terá direito. Tá? Então, está equivocada a letra A. Letra B. O servidor militar ativo tem direito ao transporte por conta do Estado para deslocamento fora da sede da sua PM ou OBM, inclusive por motivo de interesse de justiça e disciplina. Corretíssimo isso daqui, tá? Correto, letra B. C. Não faz jus, ou o servidor militar não faz jus à indenização de transporte, caso o mesmo não seja realizado diretamente. Peraí, não tem nada disso escrito, tá? Não tem nada disso escrito aqui, perfeito? E C. O transporte de empregado doméstico é garantido apenas quando o servidor não tiver dependente. Também não tem nada a ver, tá? Ele pode ter dependente vai ter direito e empregado doméstico também. Então, gabarito correto, letra B. 9. De acordo com a lei de remuneração sobre a concessão de indenização por morte ou invalidez decorrente de acidente de trabalho, assinale a alternativa correta. O seguro por morte ou invalidez será pago sem necessidade de apuração dos fatos. Cara, tem que ter apuração dos fatos. E essa apuração dos fatos, ela é de ofício. E quem é que determina essa apuração dos fatos? O próprio comandante-geral da instituição. E esses fatos serão apurados não só por análise documental, precisa também de prova testemunhal. Perfeito? Então, totalmente equivocado, letra A. Vamos para B. O pagamento da indenização por morte ou invalidez depende da apuração dos fatos com comprovação documental e testemunhal, sendo instaurado processo administrativo de ofício pelo comandante-geral da PMSE ou CBMSE. Perfeito, letra B. Tá? Letra B responde corretamente a questão. Vamos para mais uma, 10. É questão demais, uma questão demais aqui para a gente treinar, tá? 10. Seguindo os atuais regramentos da Lei de Remuneração da PMSE, assinala a alternativa que não indica um direito remuneratório do servidor militar da ativa. Letra A. Assistência médica, médico-hospitalar, que vai abranger também a odontológica. Nós falamos isso, tá? Então, aqui compreende sim salário família, não tem mais. Tem alimentação sim e tem auxílio funeral. Então, gabarito letra B. 11. De acordo com o artigo 73 da legislação, são considerados dependentes do servidor militar para efeito desta lei. Assinala a alternativa incorreta. O cônjuge do servidor é dependente? Sim. Filho do servidor militar até 24 anos de idade, desde que seja aluno de ensino superior e desde que não tenha rendimentos. Correto, tá? Eu disse atenção à idade, atenção a isso aqui. Perfeito? C. Menor tutelado por decisão judicial até que idade? 21 anos de idade. Perfeito. E D. Irmão do servidor? Não tem não. Não pode ser irmão, não. O irmão não é dependente, não. Perfeito? Então, gabarito da questão, letra D. E última questão. Veja só. João é cabo da Polícia Militar e tem os seguintes familiares. Vamos lá, primeiro familiar. É a esposa, tá? É a esposa. Com quem é casado há 10 anos. É a esposa Maria. Segundo, seu filho, Pedro, tá? Filho, 22 anos. Cursa medicina, ou seja, curso superior e não renda. Próximo, sobrinho, Lucas, sobrinho, que mora com ele desde pequeno e foi colocado sob sua tutela por decisão judicial. Sua mãe, Ana, mãe aposentada que reside na mesma casa, com base no artigo 73 da legislação, da Lei de Remuneração, assinala a alternativa que corretamente identifica os dependentes de João para fins previstos na lei. Veja, a esposa é dependente? É, cônjuge é. Pedro, filho, 22 anos, curso superior, não tem renda, é dependente?
Também até 24 anos. Lucas, ele é sobrinho, isso faz dele dependente? Não. Porém, ele está sob sua tutela por decisão judicial. Então, ele é sim, tá? Ele é sim. E tem, ó, 20 anos. Esqueci até de colocar isso. Tem 21 anos, tá? É até 21 nesse caso. E a mãe? A mãe não é. A mãe não é dependente. Portanto, quem são os dependentes de João? De João, Maria, Pedro e Lucas. Letra B. Senhores, nós finalizamos aqui o nosso conteúdo de lei de remuneração da PMSE. Tratamos sobre diversos pontos de maneira detalhada aqui para você. Entendo que a gente esgotou os principais conteúdos de lei de remuneração. Peço que você tenha bastante calma na resolução da sua prova, tá? Confie no que a gente estudou aqui, porque é isso daqui que vai ser objeto de prova. Revise por meio das questões que a gente disponibilizou, entenda como a banca pode cobrar de você com o formato que a gente trouxe aqui. E confie no que você está fazendo. Olha, eu já estive aí no seu lugar estudando para o CFO, tá? Estudando para o concurso de soldado, estudando para um concurso público. E sei que quanto mais chega próximo da prova, a gente, por mais preparado que esteja, a gente sente aquele friozinho na barriga. Especialmente se a gente quer de fato a aprovação naquele cargo. Então isso é normal. Se você não estiver sentindo esse friozinho na barriga agora, é porque você não está dando valor e você não está acreditando na sua aprovação. Então, cara, eu quero falar para você que confie em todo o trabalho que você está fazendo, tá? Que esse friozinho na barriga que você está sentindo é normal, é normal. Essa ansiedade, ela é também normal, só não deixa ela tomar conta de você, tá? Confie, continue estudando, vá para a prova assim, confiante. Abra a prova e veja assim, ó, fiz o que eu pude fazer para ser aprovado. Se essa aprovação vier, ela vai fechar com chave de ouro toda essa minha preparação. Se ela, porventura, não vier, que as chances são pequenas, porque eu sei que você está se dedicando, o que é que a gente faz? A gente continua estudando para outros concursos, porque de fato a gente só não passa quando a gente para. Isso é verdade, tá? Então, continue na pegada, continue estudando, que eu tenho certeza que você vai passar na prova. A questão não é se você vai passar, mas quando. Perfeito? Então, olhe, se seu sonho é ser oficial de polícia, já se imagine se formando aspirante a oficial, assim como eu sempre me imaginei. Se você sonha em ser soldado da Polícia Militar, já sonha ingressando no curso de formação de soldado. Então, você tem que já se imaginar onde você quer chegar. Continue nesse caminho, que o que você está fazendo, eu tenho certeza que são poucos os amigos que fazem o que você está fazendo. Eu tenho certeza que muitos dos amigos, eles até questionam o porquê você está fazendo isso. Mas eu tenho a certeza que quando você passar, esses mesmos amigos irão perguntar a você lá no futuro como é que você fez para ser aprovado, porque ele também quer. Perfeito? Então, muito obrigado e boa prova. Até os próximos encontros.